boa noite, paz, para todos que estão na internet, no híbrido. Boa noite a todos os presentes. Muito alegre de ver a casa cheia, todo mundo voltando às atividades. Boa noite ao meu vice-presidente, Daniel Martins, ao doutor Luiz Augusto Benevides, nosso associado que não perde uma live presencial. Desde que abrimos a ABAME, todos os eventos ele está aqui presente. E a doutora Melina Luna também, que é mentora da ABAME, que trabalha no projeto Mentoria da ABAME, que a ABAME tem junto com a OABRJ. Nós temos uma lista dos aniversariantes do mês. Hoje nós estamos confraternizando aqui na ABAME. Os aniversariantes do mês estão retornando com essa atividade social, que a gente acha muito importante os associados estarem juntos, confraternizarem, conversarem, fazer networking. Essa confraternização de hoje vai ser excepcionalmente com todos os aniversariantes de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Porque antes a gente não tinha ainda condições de retomar essa atividade, estamos retomando hoje com todos esses... Tem uma lista enorme aqui. Essa lista é para eu ler? Não precisa, né, gente? Hã? Vou ler os de maio, porque os outros foram lidos nos outros eventos. Então, queremos parabenizar todos os outros aniversariantes de janeiro, de fevereiro, de março, em especial os de maio, a senhora Iraci Guimarães Santos Sobrinho, Tânia Pacheco Fernandes, segunda secretária, vim na sua festa de aniversário. Henri Alain Carneiro Pereira, Natália Rosa, Daniel de Almeida Santiago, Carlos Eduardo Barbosa Carvalho, Fernando Assis Zangrando, Luiz Maia da Costa, Gilberto Pereira da Fonseca, Kelma Elineide Tavares Camargo, Charles Alberto Machado, também membro do Conselho Deliberativo, Nohana Quintanilha Barbosa de Santana Matos, secretária da nossa diretora jurídica, Selmo Carvalho Martins, Melina de Luna Moraes, que compõe a mesa, nossa mentora. Parabéns, Melina. Norma Cristina do Nascimento da Silva, Felipe Mota Bento, Rosana Feliciano Caldeira Barbosa. Rosana está aí? A Rosana está na Alemanha. Comemorou o aniversário dela na Alemanha. Edson Siqueira de Souza, Mara Rúbia Castelo Branco de Castilho, doutora Sula está aí? Está vindo, doutora Sula, Maria Prazeres de Mesquita, nossa segunda tesoureira, doutora Nilza Medeiros Pinto, a Nilza está aí também? Veldel Nelson Gomes dos Santos e Rosângela Maria de Azevedo Gomes. Meus parabéns a todos. Agora eu vou passar a palavra para os palestrantes. Hoje é dia do nosso Pinga Fogo. E que vocês tenham uma noite de grande debate. Boa noite a todos. Ok. O nosso debate hoje é um Pinga Fogo, né? Tradicional, e o debate hoje é sobre contratos de locação. Algumas pessoas me perguntaram, Daniel, por que a gente vai fazer um debate de contratos de locação se na semana passada, ou retrasada, nós tivemos uma palestra da doutora Carolina. E foi justamente por causa dessa palestra que despertou vários assuntos com relação a contratos de locação. E teve um item, um assunto especial que eu vou trazer para vocês aqui. Eu faço parte de um grupo de direito imobiliário. A administradora do grupo é até a Tânia Baeta, já foi nossa diretora aqui na ABAME, querida por nós. E no domingo retrasado, eu estava lendo os grupos e limpando, porque às vezes só tem tempo domingo, né? Quando eu estava passando e vi o nome da ABAME. E aí eu vi uma discussão, tá? Nessa discussão estava o Fernando Maia, estou vendo ele aqui na tela, por isso que vocês estão vendo que eu fico sempre olhando para o lado direito. Estou vendo o Fernando está rindo. Entendeu? Oi, Bonan. E aí estava se discutindo sobre a legalidade de alguns contratos mantidos por administradores, com os locadores, incluir algumas cláusulas
e se isso seria um contrato de adesão, se seria abusivo ou não. Tá? Esse caso específico que eles trataram foi do contrato da Quinto Andar, né, que ela estabelece um tribunal arbitral. E aí eu vi que deu uma discussão muito longa. E aí, em determinado momento, eu escrevi lá que eu ia sugerir à nossa presidente um debate sobre o assunto, né, e ia franquear também para todos o grupo do direito imobiliário, né, eu estou vendo que tem algumas pessoas aqui, né, para a gente discutir isso. Então, Fátima, eu gostaria de iniciar jogando essa questão. Né? Eu dei uma estudada antes de começar hoje aqui, eu vi que a justificativa do quinto andar, né, e a pouca flexibilidade em negociar as cláusulas do contrato, porque eles são hoje os maiores, né, e eles precisam ter um contrato bem claro, funcional e objetivo. Tá? Eu dei uma olhada também nas jurisprudências, achei muita coisa em São Paulo. Em São Paulo, eles entendem que, de forma mais pacífica, que essas cláusulas são abusivas, né? Não, abusivas não, são tranquilas, né? A jurisprudência é tranquila em São Paulo, e em Goiás, não. Em Goiás, eles acham que é abusiva. Tá? Alguns querem fazer uma analogia com o Código de Defesa do Consumidor, outros entendem que não se aplica Código de Defesa do Consumidor em questões locatícias, entende? E aí fica essa dúvida para a gente. Fátima, quer fazer sua colocação sobre o assunto? Seu microfone está desligado. Desculpa, gente. Inicialmente, eu quero mais uma vez dar boa noite a todos. Peço desculpas por não estar presente na sede. Semana passada eu tive a alegria de estar aí com vocês, mas hoje, devido a compromissos profissionais, estava muito complicado de estar aí com vocês. Acabei de chegar, inclusive, estava no trabalho também, entrei, ainda estou assim, entrei direto aqui no escritório da minha casa. Antes de falar sobre esse tema, eu só queria lembrar vocês que nós já fechamos a nossa semana jurídica. Tá? Então, do dia 20 ao dia 24, de segunda a sexta, teremos uma atividade de junho, 20 de junho a 24 de junho, nós teremos a primeira semana jurídica ABAME. E eu conto muito com a presença de vocês. Ela será híbrida, mas eu estou com um olhar muito no nosso auditório, eu quero encher o nosso auditório, quero encher aqui a nossa live, e eu faço aqui um pedido a cada um de vocês que divulguem a nossa primeira semana jurídica. Eu quero que essa semana jurídica entre para o calendário da BAME, que nem o ENA entrou. E, para tanto, eu preciso do apoio de cada um de vocês. Né? A força da BAME é a força dos associados. Né? A BAME só existe porque nós estamos aqui, nós associados. Então, eu quero fazer esse pedido inicial para divulgação. Eu acredito que até sexta-feira o folder, né, já esteja pronto de divulgação, e aí nós vamos começar todos os primeiros 20 dias de junho divulgando bastante a nossa semana. Bom, diante disso, vamos conversar sobre esse primeiro desafio aí que o Daniel nos trouxe, da relação da cláusula compromissória nos contratos, né, das empresas administradoras, no caso. Quem já me conhece, eu estou vendo aqui que eu tenho alunos em sala que estão aqui na nossa live e sabem que eu, em sala de aula, eu procuro não falar nome de empresas. E eu queria, com a presença da minha presidente, fazer o mesmo pedido aqui para a gente poder ficar mais à vontade. Você concorda, Fernando? A gente não declinar nomes. Por quê? Uma questão ética, por uma questão que a gente pode estar com os colegas. Eu posso aqui falando da empresa ABC, eu tenho aqui um colega que é o ex-adverso. A gente pode ter causas que envolvam essas empresas. Então, eu preferia, o que eu faço pedido, eu me sinto à vontade, que eu estou visualizando alunos meus aqui.
E eles sabem que eu faço esse pedido. Né? Ontem mesmo, na minha aula da FGV, eu falei para os meus alunos, olha, vamos falar, mas não vamos falar nome de empresa. Então, hipoteticamente, né, vamos trabalhar assim, a gente sabe que isso está ganhando uma força de discussão, porque nós estamos vivendo um novo momento. Qual é o novo momento? A pandemia ela acelerou significativamente esse novo momento. Eu sempre digo que eu acho que, assim, que a gente adiantou 10 anos em tudo no mundo, não é no Brasil. E a tecnologia foi a grande, assim, a grande princesa dessa história. A prova está que nós, que não fazíamos a BAME virtualizada, e hoje ela está híbrida, então meu associado lá de Manaus pode estar aqui hoje participando, que antes ele não tinha essa chance. Então, qual é o primeiro desafio que nós temos? Nós temos novos profissionais no mercado imobiliário atuando. Nós temos novos profissionais trazendo novas ferramentas de gestão. E a tradição da administração, tanto de imóveis como de condomínio, principalmente até a de imóveis, de termos as administrações muito ainda, não digo amadoras, mas ainda trabalhando muito de forma não tão profissional, assim, numa visão empresarial. Isso tudo tem uma história, porque na locação foi muito comum, quem administra imóveis, vocês deviam voltar lá para a década de 80, muitos eram os advogados que, com as suas carteiras do jurídico, tinham um despejo, tinham um inventário, e a família pediu para o advogado, que já estava dando problema, que ele ficasse tomando conta do seu patrimônio. E isso foi aumentando, aumentando, até chegar numa carteira. Por incrível que pareça, nunca foi, digamos assim, uma característica do corretor de imóveis. O corretor ele sempre olhou muito a compra e venda. Ele nunca teve muito aquela pegada com a administração imobiliária, quer locação, quer condomínio. E isso também veio mudando. Isso veio mudando. Mas a gente voltar lá atrás, eu senti isso durante muitos anos. Vocês sabem que eu, durante muitos anos, fiquei à frente ali no CRES, cheguei até vice-presidência. Eu dizia isso na universidade corporativa que montei no CRES, que até hoje existe, está lá, é o legado que eu deixei. E eu dizia para os corretores, vocês têm mercado. Até porque a Lei 6.530, uma das prerrogativas é a administração de locação, não de condomínio, mas de locação. Então, vocês têm que aproveitar esse nicho de mercado, mas não era característica. Por que eu estou fazendo esse introdutório? Eu estou fazendo esse introdutório porque hoje é uma nova realidade. Hoje nós temos empresas com um viés empresarial, sim, indo para a administração. E com um viés tecnológico. Então, hoje é comum, não é só no Brasil, é no mundo, você ter as empresas 100% virtuais. Né? Você tem empresas que é diferente. Você tem uma empresa fixa que você tem uma ótima vertente tecnológica. E você tem aquela empresa que você também tem uma pegada tecnológica muito boa, mas ela é virtual. Então, nós começamos a aula hoje, desculpa, é o hábito. Nós começamos a nossa live hoje trazendo um caso concreto de uma empresa virtual. Não foi isso, Daniel? Né? No seu contrato de prestação de serviço, e aí questionando se é um contrato de adesão, se não é um contrato de adesão. Juridicamente falando, está aqui Bonan, que já tive a honra de ter em sala de aula, sabe que lógico que não é um contrato de adesão. Eu não sou obrigada a chegar para o doutor Ronaldo e dizer assim, coloque seu imóvel aqui para eu administrar. Ele vai colocar se ele quiser. Consequentemente, o contrato eu só vou assinar se eu concordar. Não é, Fernando? Então, não é um contrato de adesão. Não é um contrato de adesão. Tá? Quem diz que é um contrato... Ele tem moldes de adesão. Ele tem moldes de adesão. Porque ele diz assim, ou você fecha comigo... É distinto o que eu quero dizer. A natureza jurídica é uma coisa. A prática é outra. Tá? Mas eu tenho que me agarrar, com nós aqui somos operadores do direito.
Sim. Então, nós somos operadores de direito, e, nesse sentido, a natureza jurídica ele não é de adesão. Como também o contrato de locação não é de adesão, nem o contrato de prestação de serviço de adesão. Eu contrato se eu quiser, eu aceito aquela cláusula se eu quiser. Aí vai chegar lá o Emílio e dizer assim, doutor, mas olha só, se eu não aceitar, eu não vou conseguir fazer esse contrato. Exatamente. Aí que entra a nossa reflexão. Aí que eu quero jogar, assim, joguei fósforo e soltei o fogo. Eu comecei minha fala dizendo que, lá atrás, nós tínhamos um trabalho muito amador. Amador, ele era jurídico, mas ele não era empresarial. O advogado, ele é jurídico, ele não é empresarial. Lá atrás, década de 80, década de 70. Ele nem procuração tinha. Eu, quando entrei no mercado, quando eu comecei a advogar, eu olhava as administradoras, nem contrato, nem pouco mesmo, só tinha mesmo era procuração. Contrato de administração, eu até ouso dizer para vocês, eu vou dar um pouco na minha conta, eu comecei a enxergar isso quando eu fiz, na década de 90, aquele cursinho que eu fiz de um curso de apostilas do BDI, curso de administração imobiliária e locações, foi o primeiro no Brasil, que foi feito por mim e pelo professor Otto, e 6 meses depois eu fiz o curso de administração imobiliária em condomínios. E para eu construir aqueles 7 volumes de um e 5 volumes de outro, não tinha nem internet, meus amigos, não tinha doutrina, não tinha livro que falava isso. Eu ia nas administradoras para pedir modelos, para eu ver, não tinha nada. Eu me deparei tendo que sentar e elaborar. E, a partir dali, modéstia à parte, é que eu comecei a vir aqui, ocular, e hoje é outra realidade. Então, por que eu estou me posicionando dessa forma? Porque temos que nos impor. Hoje o mercado é outro. Hoje nós temos profissionais que estão, até advogados, se profissionalizando, até como síndicos profissionais, em que a pegada é diferente. Então, quando se fala no contrato, o mercado hoje ele pede mediação. O mercado hoje pede que diga assim, eu quero negociar, não gostei dessa cláusula. Não contrato, então vá para outro. E até mesmo assim, eu vou ser ousada aqui, tá? Eu estou sendo bem ousada. Essa prática que a gente está vivenciando, cortar pela raiz. Né? Assim, olha, se você não concorda, então hoje, cada um de nós aqui nessa sala tem condições de desenvolver tecnologias, né? Se aprimorar e ter tudo que essas empresas hoje têm, porque elas não existiam antigamente, vocês já existiam, muitos dos que estão aqui. Então, eu penso que a gente tem que mudar um pouco o foco, analisar o que está acontecendo no mercado e se adequar. E aí vem o jurídico. Imaginem você, cada um de nós aqui, vamos pensar aqui na Deise, ela sendo advogada de uma pessoa que está querendo colocar um imóvel numa administradora virtual e diz assim, ou é assim ou é nada. Só contrato se for dessa forma. Tudo é como a gente vai evoluir isso. Né? A primeira análise é a cláusula. Mas, olha, no caso, eu não quero cláusula de compromissória. Eu quero cláusula normal, indicar o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir. Eu não quero outro tipo, né, de foro. E abrir a discussão. Porque se hoje se está assim, é porque está tendo uma aceitação muito passiva do mercado. Tá? Eu quero jogar, eu disse para vocês que eu risquei o fósforo e joguei na fogueira, que está perto de São João, então eu joguei a fogueira para a gente. Fátima, aqui na banca está cheio de gente com o dedo levantado, começou o pinga-fogo.
Então, Que vamos lá. coisa boa. Então, eu acho que eu consegui o pinga-fogo. Eu joguei o fósforo e liguei a fogueira. Vamos pensar nisso? Vamos pensar nisso? Então, a questão foi contrato dessas empresas. Quem acha e quem concorda, quem discorda, se é um contrato realmente de adesão ou não, e se a cláusula de mediação e arbitragem... Não é isso, Daniel? Não, não é de mediação. Ali, a Alessandra falou cláusula compromissória. Cláusula compromissória, não é, Daniel? Define o debate. Vamos definir o debate. Ok. O Vitor Paiva vai fazer um de questionamento. arbitragem. Fátima, Vitor Paiva vai fazer um questionamento e tem várias. Hoje o nosso auditório já está com um quórum caloroso e muita gente quer fazer o questionamento. Vitor, qual é o seu posicionamento? E eu vi também que o Fernando Maia também tem opinião divergente. Depois o Fernando fala. Tá bom. Então, vou... Isso. A obrigatoriedade da cláusula compromissória de mediação e arbitragem. É essa a questão. A rigor... Não fala mediação, Alessandra. Não está se falando de mediação, você está falando de cláusula compromissória. Isso, pode ser. Estamos falando exatamente da arbitragem. É arbitragem, só arbitragem. Então, Não tem nem mediação no contrato deles, é Não tem mediação, arbitragem. não. A palavra com a presidente aqui, peraí, para não ter confusão. Já começou o pinga-fogo. Cláusula compromissória de arbitragem. E aí entrou a discussão. Os contratos das empresas que trabalham tecnologicamente, as empresas nas redes sociais, não é isso? Se essas empresas é contrato de adesão ou não. Ponto. Palavra, Daniel, sua opinião, e passo a palavra depois. Gostaria de... Eu já fiz algumas colocações sobre jurisprudência em São Paulo e outros estados, tá? E eu gostaria também de escutar vocês. Fernando Maia, como é que você vê essa situação? Boa noite a todos. Doutora Fátima, eu vou falar assim, até com mais o lado de corretor do que do lado de advogado. Então, vou falar daquele corretor que é o intermediário entre o locatário e o locador. Aquele que recebe o mandato e chega para os dois e fala assim, olha, tem um imóvel, você quer alugar e você está oferecendo a locação. O que acontece? Esse contrato feito por essa determinada empresa, ele já vem pré-pronto. É um contrato que não se tem condições, o locatário não tem condições de falar assim, olha, o aluguel pedido é 1.500, mas eu só tenho 1.400 para dar por mês, com certeza não dá para fazer um abatimento, olha, minha ficha é boa. Isso aí, todo mundo que trabalha no mercado sabe que é difícil alugar, muito difícil alugar hoje em dia, e as pessoas pensam, puxa, tem que pensar da seguinte maneira, R$100 por mês é uma coisa, mas se a senhora deixar de alugar um apartamento ou um imóvel, que seja, em vez de alugar por 1.500, alugar por 1.400, são mais de R$100 por ano, por mês. Então, o locador pensa assim, não, fecha por 1.400, aí a gente faz aquela ponte. Olha, ele falou que por 1.450 ele fecha, vamos. De repente, outra parte fala assim, não, beleza, 1.450 aperta e fecha, fica bom para todo mundo. O contrato tem que ser bom para todos. Isso, com Essa é a função certeza. social do contrato. Agora, quando o contrato só é bom para a administradora, primeiro, a senhora estava falando, eu estava anotando algumas coisas aqui. Essa empresa garante o aluguel. Será? Pois Imagina eu estou jogando exatamente isso. Exatamente. Pois então, eu vou fazer um contraponto. Então, um contraponto para poder fazer exatamente o pinga-fogo. Essa empresa garante o aluguel. Nós já tivemos no mercado várias empresas, que não precisamos citar o nome aí, que quebraram porque garantiam o aluguel. Até o ponto que as pessoas falaram assim, eu não vou pagar porque o cara garante mesmo, não vou ser despejado, pai, depois eu vejo como é que fica. Né? E aí quebraram e tal.
São um ponto. Segundo, como eu já falei, o contrato é fechado, é rígido, não há condições de se negociar. Terceiro, o suporte financeiro que essas determinadas empresas têm é uma coisa de milhões, chegando quase a bilhões de dólares. Não vou nem falar em reais. São bancos. Isso, Tem por trás exatamente. bancos. Bancos, fundos de investimento internacionais que chegaram aqui e falaram assim, tem um nicho, vamos lá. E aí o pobrezinho do corretor, que nem eu, né, nós assim que somos autônomos, alguns têm empresas pequenas ou médias ou grandes, que sejam, não importa. Nós investimos numa plataforma, nós investimos em conhecimento, nós investimos em tecnologia e nós pagamos o Cresce. Se eu tiver um funcionário trabalhando para mim, ele tem que ter Cresce. Aquele funcionáriozinho dessas empresas que liga e fala assim, olha, não sei o quê, tem um imóvel aqui, será que ele tem Cresce? Será que ele paga como Cresce? Porque a ideia, tudo bem, a ideia seria que aquele gestor imobiliário fosse dono da empresa e todos os funcionários fossem técnicos, né, TTIs, e teriam todos o Cresce. Seria mais ou menos essa ideia antes, mas tudo bem. Ou graduados em negócios imobiliários. Sim, eu digo gestor imobiliário. Graduado em negócio imobiliário é aquele cara que é o dono da empresa e os funcionários dele seriam técnicos. Esse era o ideal, no melhor dos mundos, mas não é. Mas então todos são técnicos, digamos que sejam, todos podem negociar imóveis. A lei dá essa prerrogativa no seu primeiro artigo. E aí a senhora esbarra numa empresa que fala assim, meu amigo, se você não quiser alugar, outro aluga. E ela não está nem aí, porque ela tem 357 mil imóveis na carteira dela, e se o cara não alugar aquele ali, se ficar fechado 6 meses, ela não está nem aí para o locador. Ela nem conhece o locador. Ela não tem nenhum endereço que o locador possa chegar lá e falar com o dono da imobiliária, o dono da administradora de imóveis. Ele não conhece. E aí vem digamos assim, talvez, vou fechar aqui, tá? Depois eu vou abrir para todo mundo discutir. Aí vem a cereja do bolo. Será que o Cresce está fiscalizando? Porque nós somos fiscalizados. Nós que temos Cresce, somos fiscalizados. E quem não tem Cresce, ou que tem supostamente uma empresa dessa, será que todos lá têm? O Cresce está fiscalizando? Você vai perguntar diretamente ao presidente do Cresce no dia 14 de junho, porque ele vai dar uma palestra para a gente, o Marcelo Moura, no dia 14 de junho. Já pode agendar a pergunta. Já. Fica para a pergunta agendada. Assim, bom, eu vou encerrar aqui fazendo um contraponto ao que a doutora Fátima falou. Fazendo um ponto ao que a senhora falou, eu acho que isso é futuro, todo mundo tem que investir em tecnologia. Antigamente o pessoal sentava para bater boleto em maquininha que tinha aquela coisinha no meio assim, né? A escala IBM, né? Tinha uma coisinha que batia o boletim no meio e tal, botava no correio. Hoje ninguém mais praticamente usa correio, manda por e-mail, terminou de fazer o boleto na própria plataforma, já emite dali mesmo, etc., já faz a expedição. Temos que investir nisso, claro, com certeza, senão a gente não tem como fazer trabalho manual, não tem mais, não tem. A gente tem que investir, mas isso custa dinheiro para a gente também. Isso custa investimento nosso, suor nosso, a gente deixa de colocar em casa para colocar na empresa. E a gente não vê o retorno porque vem um leão brigando com os ratinhos, né? Com os camundonguinhos, os mouses, e aí a gente fica sem mercado. Agora eu vou ser mediador, então, para o pinga-fogo não pegar fogo aqui, porque a gente está com um ambiente virtual e vocês não estão vendo os associados presencialmente. Então, para a gente manter uma ordem, eu vou ficar mediando, então, isso aí, tá? Esse evento. Agora a palavra com o Daniel Martins, nosso vice-presidente. Oi. O Alessandro aqui do lado, vocês não escutaram, mas ela perguntou, Daniel, o que você acha dessa situação? Né? E a pergunta mais difícil é essa, quando pergunta o que a gente acha. Né? Então, eu mergulhei dentro dessa grande empresa, que eu não vou mais falar o nome, né, que é o Quitandá, e estou pensando, é uma empresa que tem milhares de clientes, né, milhares de colaboradores,
E como é que eu vou flexibilizar isso? Esse é o Daniel, esse é O o quinto andar é o andar da BAME. O quinto Eu acho andar é o andar da BAME, não tem problema. Eu acho que tem que ter limites na flexibilização. Eu dei uma assistência agora, no início desse mês, numa compra e venda de um imóvel de alto luxo, que foi... Quem fez a corretagem foi uma outra grande empresa também, dessas que tem até tabuada do valor do imóvel. Né? Não vou falar o nome, não. Essa eu não falo. Excelente. Troço perfeito. Só que o que aconteceu? Esse imóvel... Ele era um final de inventário, tinha 8 herdeiros, todos morando fora do Rio. Resumindo, o corretor e a cliente não se entenderam porque é excesso de documento. Isso se resumiu em 200 certidões e documentos que eu tive que avaliar. Tinham herdeiros que estavam impedidos de vender judicialmente, já estavam no cadastro nacional, entende? E acabou que essa empresa não quis perder o negócio, era um imóvel de alto luxo no Leblon, entendeu? E acabaram me contratando e flexibilizaram, ou seja, eles se afastaram do negócio, eu entrei, concretizei, e eles apareceram só no dia da escritura para renegociar a comissão deles. Então, eu acho que essas empresas que hoje estão despontando, porque são muito boas, né? E antes dessa reunião, estava até conversando com o João Fernandes, o meu escritório, eu contratei uma empresa para rever essa parte toda, né? Eu não quero ficar no final da fila, pelo menos no meio da fila. E se a gente não se modernizar, se a gente não acompanhar, entendeu? O meu escritório hoje, que é o escritório da nossa família, que é o escritório Dídimo, tem a minha geração, que é mais velha. Ontem a gente fez um café da manhã para a minha secretária, que fez 30 anos comigo no escritório, tá? E tem a ala jovem, que tem minha filha, tem minha irmã mais nova, que é a Luciana Martins, que eu estou vendo que ela está assistindo aqui também. Na sala da minha irmã, não tem papel, não tem arquivo, entendeu? E eu, na minha sala, é cheio de livros, cheio de papel. Não que ela não leia os livros, porque é tudo digitalizado, mas os processos dela não tem aqueles arquivos suspensos que a velha guarda adora guardar, certidão de óbito, certidão de casamento, etc. Então, a gente tem que se modernizar, né? Os mais velhos jogam um pouco da vivência, da experiência prática, né? Os mais novos vêm com a tecnologia e a gente tem que caminhar de mãos dadas, né? Eu vou passar para a nossa presidente encaminhar para o próximo. Antes de eu passar para o doutor Vitor Paiva, eu vou dar minha opinião aqui também. Eu não estou nem tanto até você, Daniel, nem tanto a Luciana, que inclusive vai ser tema de quinta-feira. Quinta-feira eu vou estar dando fazendo um evento na ABAME, que é a oficina jurídica, cujo tema é exatamente esse que o Daniel acabou de citar: como gerenciar bancos de dados corporativos e comunicações eletrônicas. No meio do caminho, porque eu sei que isso é muito controvertido, essa opinião, se usa papel ou se não usa papel. Então, eu vou falar sobre isso, esse meio do caminho aí, de como usar papel, nem tanto papel assim, e também zero papel, como a Luciana, que já vem de uma outra geração, que foi habituada desde o início dessa forma, tá? E a gente vai estar falando sobre isso. Mas voltando aqui ao Pinga Fogo de hoje, eu queria, antes de passar para o Vitor Paiva, dar minha opinião como advogado. Primeiro, eu vou falar como presidente da ABAME, que eu sei que nós temos aqui de associados, tanto advogados como donos de imobiliários. E nós sabemos que esse modelo de imobiliário, esse novo modelo do mercado, é um modelo que veio realmente arrasando com as imobiliárias mais antigas e conservadoras, né? E ele traz um público-alvo mais jovem também, que se sente atraído por esse perfil de imobiliário. E aí vou ao encontro do que o Daniel disse, e também um pouco do que a Fátima disse, também um pouco do que o Fernando Maia disse. Ora, a gente tem que saber olhar para isso com muito mais carinho do que a resistência. Porque quem escolhe o mercado, quem define o mercado é o cliente. Não é aquilo que o advogado quer, não é aquilo que o dono da imobiliária quer. A gente vai ficar aqui dando murro em ponta de faca se a gente for seguir o nosso pinga-fogo por um caminho desse.
Eu acho que interessante, uma das coisas que o Maia colocou, como o Cresce, todos os corretores que estão ali estão sendo fiscalizados pelo Cresce, todos eles têm Cresce, são paralegais ou são advogados e corretores com o Cresce, com a OAB, legalizados. Isso, sim, é colocação e atuação que eu acho que deveríamos fazer com o concorrente, porque ele nada mais é do que um concorrente, mas é um concorrente que está ganhando mercado. Então, o que está acontecendo com ele, que não está acontecendo comigo? Por que o cliente está procurando mais ele do que eu está procurando a mim? E aí eu tenho que rever os meus padrões, porque aquele meu cliente que tinha um perfil de gostar de mim, ele está morrendo. E quem está assumindo é a geração dele, que está acostumada com esse método, com esse perfil. E aí, uma das coisas que eu vejo que todo mundo fala é que esse padrão de mercado, ele tem um banco por trás, financiando, sendo garantidor dos investimentos. Ele tem uma tecnologia de ponta. Mas o advogado da imobiliária antiga também tem elementos que ele não oferece. Então, vamos pensar no que todo mundo junto aqui, no que a gente pode, ao invés de resistir às mudanças, adequar o moderno com o tradicional, aquilo que o cliente mais gosta e aquilo que o novo mercado está surgindo. Eu acho que seria um debate mais maduro e mais à frente do seu tempo, porque ficar aqui falando de resistência de um monstro que só cresce, a gente não vai conseguir, porque já descobrimos que nós somos minoria. É o meu pensamento, tá? Vou passar a palavra aqui. Eu pedi a palavra, Alessandra, eu pedi a palavra em cima do que você falou, você permite? Alessandra? Oi. Você me permite, antes de passar para o O Vitor, ele está encarnando que o Vitor está esperando a palavra. Agora é o Vitor, desde o início. Boa noite. Eu estou pensando no seguinte, no início do assunto, seria o tribunal arbitral. É isso aí. Eu não faço, eu tenho nos contratos todos, o contrato com a cláusula do foro normal, que já é uma dificuldade você citar, entendendo? Então, eu entendo que estar atento às mudanças para melhor. E aí, o que eu queria escutar é o seguinte, tribunal arbitral, isso resolve o tribunal arbitral, porque mediação não resolve, para isso não resolve. A Sula. Daniel, eu pedi uma parte, por favor. Pode falar, Paty. Não, eu só queria... Pode falar e aí a gente passa para a sua. Não, eu queria só falar uma coisa aqui que o Alessandra falou, que eu achei interessante, válido, junto com o que o Fernando também disse. Eu penso que a palavra-chave, nós não podemos nunca pensar em resistência. Nós temos que pensar em evolução, para todos nós aqui. Nós não podemos parar um trem que está... O trem-bala já existe. Então, a gente tem que saber se adaptar ao trem-bala. Né? E aí, apesar de a gente estar assim, diante, não podemos resistir, mas nós somos obrigados a levantar um monstro que sempre ficou adormecido no mercado imobiliário. Né? E eu acho que muitos de vocês que estão aqui na sala sabem disso. Qual é o monstro? O monstro adormecido é que o mercado ficou durante muitos anos acomodado. E isso que eu acho que a gente aqui não pode ficar. Né? O acomodado é o seguinte, ganhava bem, tinha uma boa carteira, me mantia, não evoluiu, não se preparou para o futuro. É o que o Daniel disse que está fazendo na empresa dele. Ele chamou uma empresa para fazer um gerenciamento, acredito que deve ser um novo gerenciamento de rotinas. Isso, Fátima. Né, de gestão.
A Então, plateia eu está acho, cheia hoje aqui. então, eu acho que é Aqui isso tá que eu grande. queria destacar. Sula. Tá bom, tá ótimo. Excelente. Bom, boa noite a todos. Eu acho que o Vitor estava falando da cláusula de arbitragem, né? Todas as coisas que eu acho que você pode discutir ou colocar para melhorar uma votação é sempre válido. Agora, todas elas vão ser passíveis lá na frente e se aceita ou não. Eu queria até botar aqui uma situação que eu passei com o imóvel agora. Eu tenho uma cláusula onde o aluguel é X, acrescidos de todos os encargos, PTU, vencíveis todo dia 5. E uma das minhas clientes entendeu que ela não tem que pagar o condomínio antecipado, porque ali está o aluguel dos encargos vencidos dia 5. Tentei harmonizar isso, tentei resolver, não consegui. Então, ela, até hoje, quem está pagando o aluguel do mês é o proprietário e ela paga o para trás. Obviamente, o que vai acontecer quando acabar o contrato? O proprietário não vai querer renovar com ela. Aí você diz, mas essas plataformas, claro, porque as plataformas que estão trabalhando aí, como você bem disse, elas estão no clique da digitalização, onde esse pessoal jovem está acostumado. Então, eles vão lá, não precisam fiador, não precisam cumprir nenhum tipo de burocracia que eles detestam, né? Não precisa apresentar nada, nem renda, nem nada. Eu estava alugando um apartamento na Conselheiro Altran e tinham dois, um pelo 5º andar e o meu. Eu peço fiador, ou seguro fiança, ou depósito, dependendo da análise da ficha. O 5º andar não pede nada. Ela falou, mas a minha ficha foi aprovada no 5º andar. Eu falei, ótimo, pode fechar com o 5º andar. Em contrapartida, eu tenho um imóvel dando infiltração que é do 5º andar e eu não consigo resolver o problema, porque o 5º andar não tem ninguém que lhe responda ou que dê a solução para isso. As plataformas existem, não vão sumir, acho que é por aí, a gente não tem que resistir, a gente tem que se adequar. Para fazer o quê? Né? Mas eu também não posso alugar um imóvel onde eu não tenho capital nem costa larga para garantir o que eles garantem. Garantem aluguel não sei de quantos anos, eu não tenho. Então, o meu cliente, quando ele me procura, ele sabe o que ele vai. Se ele quer ir para o 5º andar, ou para Loft, ou para outra plataforma, tudo bem. Eu vou trabalhar. Até agora, como eu tenho um atendimento, eu não sou uma administradora agora que eu estou montando, eu sou uma pessoa física. Mas as pessoas gostam, porque o atendimento é direto, e você tem como, com relação ao que o Fernando falou, de fazer esse acordo e tudo mais, você faz sempre. O aluguel é para lá ou para cá, você faz na plataforma, faz aqui, faz do jeito que for. Então, eu acho que todas essas cláusulas, inclusive a arbitragem, né, a mediação, qualquer coisa que seja, vai funcionar quando a coisa estiver de acordo e eles concordarem. Você pode ter todas as cláusulas do mundo e chegar lá na frente e ninguém querer discutir. Eu acho que a gente tem que andar para frente, sem dúvida, e não esquecer que a gente tem responsabilidade, né? A gente é responsável civil e criminalmente pelo que nós fazemos na administração. Eu estou pegando uma administração agora de 14 imóveis que não tem IPTU pago, não tem condomínio pago, ninguém sabe onde é que está. E aí, por quê? Porque o administrador não fazia, pegava o dinheiro, depositava. Ninguém quer saber se está pagando ou se não está. Eu não trabalho assim. E mesmo que a plataforma venha me comer, eu vou continuar trabalhando de uma maneira prática e ética, né? E não possa prejudicar nenhum lado nem o outro. É isso. Tânia, porque tem mercado para todo mundo, né, Sula? Eu acho que, às vezes, o que falta é você saber se colocar diante daquele público que o nicho que está o teu cliente, porque tem um nicho que está o teu cliente, porque mesmo entre os jovens existem aqueles que preferem um corretor, um método tradicional, prefere alguém fazendo a obra lá no apartamento dele. Tânia. É exatamente isso. Boa noite, gente. Isso aí realmente é uma questão complicada, né? Mas eu procuro também, dentro do possível, me modernizar como todos nós aqui. Agora, é o que a Alessandra falou, existem os nichos de cada um. E uma coisa que me deixa chocada com relação a isso
é que o contrato de locação, né, a gente a vida inteira viu que isso é um contrato estalagmático, você coloca aqui, o outro coloca ali, e você, a partir do momento que você se sente engessado, obrigado a colocar ali, é como aqueles contratos, né, de sistema financeiro, que você chegava lá e simplesmente você colocava o rosto ali e acabou, um abraço, não tem o que fazer. Então, isso me violenta, particularmente me violenta. Não pela questão da informática, de tudo isso de novo, que eu acho maravilhoso, mas eu acho tudo que tem que ter sempre o tempero, né? Eu acho que o equilíbrio sempre tem que haver. Não tem graça nenhuma para mim esse pessoal que vem totalmente subvencionado com banco de investimento, com não sei mais o quê, fazer esse trabalho. É beleza, eu quero ver como é que faz quando a gente trabalha. Aí eu quero ver. Entendeu? Porque fazer isso é tranquilo. Não adianta ficar aqui discutindo o técnico dos anjos, mas eu acho que teria que haver um tempero nisso aí. Porque a coisa vai ficando de uma maneira tão automática, que não tem. Agora, eu continuo achando que realmente o trabalho, como a Sula falou, o Vitor também, é outro departamento, é a responsabilidade. Isso aí fica muito cheirando a oba-oba, porque, como ela falou, depois de ter um problema, você vai resolver com quem? Não tem. Então, é por aí. Alguém quer falar? Eu estava só um parênteses da lista. Eu, por exemplo, adquiri um imóvel. Dá o microfone para a Sula. Peraí, Sula. Na pandemia, eu adquiri um imóvel em São Paulo, da minha irmã, através da Loft, que é uma plataforma digital. Gente, eu fiquei louca. Tanto eu quanto a moça que estava vendo, era um pagamento à vista. Uma compra e venda, tirava as certidões, nada demais. São Paulo não tira determinadas, nem interdições e tutelas eles exigem. Como é que você pode ter segurança para uma empresa, que é uma plataforma dessa, não pedir uma certidão de interdições e tutelas para você vender o imóvel? Eu acho isso um risco. Não, e um risco grande. Ele falou, não, mas aqui a gente não pega, meu filho. Vocês não pegam, mas a senhora vai ter que pagar isso, eu pago. E foi no inferno. A moça que estava vendendo, desesperada, e eu desesperada, aqui no meio da pandemia, ninguém podia sair, pegar avião para resolver nada. Acabou, graças a Deus, deu tudo certo, fechou, registrou. Mas é isso que eu falo, quer dizer, você, imagina, você está em outro estado, você não sabe com quem você está lidando, se a pessoa é interdita, se não é. Uma compra e venda é uma coisa responsável. E a plataforma não existe nenhuma certidão. Então, é isso. Obrigada. A compra e venda é tão importante que a gente tem que ter até a certidão do condomínio se não tem ação judicial contra o condomínio. Porque a pessoa compra o condomínio depois, tem lá uma ação trabalhista desse tamanho para o novo proprietário pagar. Eu vou falar sobre isso aí. Boa tarde. Na linha da Sula, a compra e venda é uma transação tão importante que a gente vê certidões e não vê certidão do condomínio, daquilo que você vai adquirir. Porque eu já vi casos do comprador se deparar depois com ações indenizatórias de reclamações trabalhistas e mesmo de responsabilidade civil enorme. E o vendedor diz que não quer se responsabilizar porque ainda não era culpa, ainda estava na ação, não tinha sentença, essas coisas todas. Então, a compra e venda, quem assessora a compra e venda, tem que ter muito cuidado para poder ser um bom profissional. E nessa linha que a gente está conversando, eu entendo que ainda tenha espaço para todo mundo. O que cabe a nós, na empresa ou na nossa sociedade familiar, é enxugar custos. Porque com o julgamento de custos a gente consegue sobreviver. E é ali que a gente vai conseguir tentar competir com essas grandes empresas. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma corretora de seguros há 30 anos. Então, o que eu sofro com o banco, o que eu sofro agora com essas plataformas de seguro online, não é fácil, não. A pessoa faz a cotação direta online e faz o seguro lá. Mas a gente vai ganhando as pessoas no atendimento. Num sinistro a gente poder dar o máximo de atenção para que a pessoa saiba que a gente está ali para atender. É isso. Boa noite. Eu acho que o que depende da nossa parte é continuar fazendo uma campanha
e mostrando para os clientes, para as pessoas como um todo, a importância de ter um advogado para orientar na realização de um negócio jurídico. Por quê? Porque assim como hoje tem milhões de ações na justiça e no juizado por causa de contratos padrões de venda de objetos, né? Contrato, você vai comprar um celular, é um contrato padrão. Você vai comprar uma linha de telefone, é um contrato padrão. Você não pode discutir nada daquele contrato. Isso é um exemplo de praticamente tudo que está padronizado, porque o mundo virou uma coisa louca, todo mundo correndo para ontem, assina aquele monte de coisa pequenininha, não tem noção do que está escrito ali. Quem disser para mim que já leu, eu não acredito. Eu não vou acreditar. Então, eu tenho certeza absoluta, que não vai demorar para ter uma enxurrada de ações na justiça por causa desse tipo de negócio que está acontecendo. Porque a pessoa entra na internet, assina um contrato padrão de aluguel, né? E a gente fica orientando, fazendo campanha, né? O que a gente tem acesso hoje na internet, de mostrar, gente, pede orientação ao seu advogado, não faz um contrato de locação, principalmente se for um lojista, se for um contrato não comercial, não residencial, que tem ainda muitas mais peculiaridades, não faz um contrato sem orientação de um advogado. Mas aí o que acontece? As pessoas querem um rápido, fácil, e aí dá um vazamento, vai dar um problema e não vai ter ninguém para amparar. Porque, com certeza, aquelas pessoas que trabalham nessas empresas são pessoas que devem ter lá, se bobear um curso técnico, que não tem cresce, não tem nada, isso é uma coisa até que eu vou parar para estudar, para entender. Mas como é que a gente vai saber? A empresa nem endereço tem. Como é que a gente vai saber quem são os funcionários que ficam fazendo toda aquela negociação ali? Porque tem computador, tem inteligência artificial? Tem. Mas quem faz aquilo ali são pessoas. A inteligência artificial não faz tudo. Então, assim, a gente tem certeza de que isso vai gerar... E a melhor parte é o quê? As pessoas vão lá, fazem esse contrato, né? Que é feito aqui, padronizado, você não pode discutir nada, vai dar problema e vão procurar quem? A gente, para consertar. Então, vai continuar, se Deus quiser, tendo trabalho para a gente, nem que seja para consertar a besteira que eles estão fazendo lá. E é isso, a gente continuar mostrando para as pessoas a importância de todo mundo se conscientizar que tem que ter um advogado para qualquer negócio jurídico, para não dar problema e voltar, porque a gente cobra mais caro depois para consertar. Alessandra, dá tempo de mais um assunto menos polêmico? Antes de você passar para o assunto menos polêmico, eu queria fazer polêmico, uma pergunta sobre esse tema, fazer uma colocação que vai ajudar. Tá. Então, só antes de passar a palavra... É rápido e rasteiro. Hélio, a gente passa para a Melina e aí você vem com o segundo tema. Mas antes disso, só deixa eu falar uma coisa. A cláusula compromissória de arbitragem, que é o tema central, é legal, é abusiva ou não é? Eu, particularmente, meu humilde entendimento, é um contrato entre as partes. Aquele que quer ter a cláusula compromissória de arbitragem, coloca no contrato. Aquele que quer ir para o judiciário, vai para o judiciário. Exatamente isso. Exatamente isso. Aí são contratos padronizados que aquele público-alvo, aquele consumidor, quer aquele contrato padronizado porque ele entende que é dessa forma. E aí eu concordo com você que isso abre mercado para o advogado. E não pode obrigar, que a pessoa tem que não, tem uma discussão. Doutora Fernanda, geralmente é a empresa que pede essa cláusula. Há uma diferença, gente. Obrigar é uma coisa. Olha só, acho que está tendo uma... Eu tenho uma perspectiva diferente, uma visão diferente. Não é obrigatório. Aquela imobiliária trabalha daquela forma. Eu aceito se eu quiser. Todas as imobiliárias. Eu aceito se eu quiser. É verdade. Aí eu aceito se eu quiser. Agora, aí que tá. Você que é advogado ou dono de uma imobiliária que não tem esse contrato padrão, esse é um diferencial que você tem que
vender para um outro público-alvo. Aí uma coisa chamada negócios imobiliários perde a essência. Não existe negociação. A empresa chega e fala assim, olha, o meu contrato é esse, se você quiser alugar, aluga, se não quiser, procura outro. E a pessoa achou um apartamento que cabe para ela, do bolso dela, do tamanho que ela precisa, e tem que ficar procurando mais 3, 4 meses. É isso, não existe negociação. O lance é isso, é imposto, realmente, é imposto. Ou assina ou procura outro imobiliário. Isso, mas é o que a Daniela Capanema falou. Mas o que a Daniela Capanema falou foi exatamente isso. É olhar para uma oportunidade que está surgindo para a advocacia e para as outras imobiliárias, como a Sula falou. Aqui, a Sula e os demais fizeram uma lista de produtos, como o Daniel, que eles oferecem e que essa imobiliária, esse produto de imobiliária não oferece. Só que o consumidor precisa entender, porque o consumidor, às vezes, ele é desinformado. Então, é óbvio, essa imobiliária ganha mercado, ela está nas mídias sociais, ela está nas mídias, ela facilita tudo. Totalmente nas mídias. Ela está fazendo o trabalho dela. Patrocínio BBB. Né? Doutora, só o seguinte, a lei de inquilinato, ela regula o despejo. Não é que no tribunal arbitral não tem na lei a questão do tribunal arbitral. Isso que eu não consegui entender até agora. A lei do inquilinato fala das ações de despejo, mas as ações de despejo correm lá no fórum. O tribunal arbitral não é o fórum. Isso que eu queria entender. Como é que vai despejar o inquilino no tribunal arbitral, se não consta isso da lei do inquilinato? A lei de arbitragem, ela é optativa, é um meio de dirimir os litígios. Se aquelas partes que aderiram à lei de arbitragem, elas se adequaram àquele perfil da lei de arbitragem. Então, elas já estão abrindo mão, por exemplo, do despejo inteiro. É o meu entendimento. Por quê? Porque o meio de se conquistar o despejo é somente pelo Tribunal de Justiça por uma ação judicial. Então, quando você opta pela arbitragem, você já está abrindo mão do despejo, porque você vai entrar num acordo ali entre as partes e o juiz arbitral que vai definir dentro dos parâmetros do contrato. Eu entendo dessa forma. Agora, vamos jogar aí para o pessoal debater. É isso mesmo, é isso mesmo. Quando o cliente, na minha ótica, contrata advogado para dar assistência na compra e venda, ele está transferindo a responsabilidade civil para o advogado. E se o advogado cobra, dá assistência lá na escritura, se der uma M lá na frente, ele vai ter que tirar a cabeça do cliente para fora. Então, com relação à colocação dele, é importante, e eu tenho várias experiências sobre isso, pesquisar o condomínio. Porque esse condomínio pode estar cheio de débito, trabalhista, com garantia, INSS, e quando o sujeito compra, ao rateio, é próprio terreno, cai sobre a unidade, não é isso que você falou? Outra coisa, que eu tomo cuidado, distribuidores criminais, porque sentença condenatória no crime é título executivo judicial ou civil. Ninguém pede isso. A lei não pede isso. Eu faço isso. Então, é uma coisa assim de maluco. Vou dar um exemplo rapidinho, para não me alongar, para não tomar espaço. Eu advogo para um juiz, ele está comprando 2 imóveis, um em Resende e o outro em Araraquara. Olha que luta, você não vê ninguém, é tudo online, não sei o quê, não sei o quê. Ele, o que você acha? Posso dar um sinal? Posso dar um sinal? Não tem a cara de ninguém. Eu veio uma certidão de R$ de 2015. Aí eu falei para o corretor, porque sempre o corretor que vai falar com você. Quer faturar logo o sinal, tirou a grana dele logo. Eu falei, não, meu filho, R$ de 2015
É um papel que não serve nem para coletar cocô na calçada de cachorro. Mas não dá. Nervoso com isso. Olha, Alessandra, vamos passar para outro tema. Com a família, fomos atrás do Otto para comprar uma cobertura. Não entra assim no desce montar, veja aquela escada, a cobertura, deck, não sei o quê, churrasqueira. Ele fala com a família: vou fazer minha biblioteca, eu tenho 5.000 livros. Mas aquele negócio assim, aquela vozinha, Elinho, pede o nome do condomínio e o CNPJ. Eu fui pesquisar. Gente, 2 demolitórias, porque aquele proprietário lá não podia edificar, ele não era dono da laje. Eu só queria dar assim. Eu tenho muita coisa para falar isso, para ajudar os colegas advogados novos. Eu tenho assim, antes de dar sinal ou receber sinal, faz essa pesquisa toda aqui. Isso eu posso ajudar muito, bastante o pessoal que dá para. Melina. Boa noite. Agora sim. Bom, sobre a questão do despejo, que foi levantada agora no debate, eu fiz uma busca rápida aqui e achei uma decisão do STJ que reconhece que a ação do despejo, como é um ato expropriatório, um ato executivo, ela só é cabível no judiciário. Então, por mais que exista uma cláusula de convenção arbitral, podem ser discutidos diversos pontos do contrato ali, mas o ato do despejo em si, ele vai demandar um processo judicial realmente, porque é um ato executório, né? Eu tenho até o respeito, depois, se vocês quiserem, eu posso passar. E, reforçando o que a doutora Daniela falou, é muito importante que os locadores também busquem essa assessoria jurídica, até para se informar de que forma o imóvel vai ser ofertado ao inquilino, né? Ao promissário inquilino, né? Vamos dizer assim. Porque essa questão da cláusula arbitral é um compromisso que é feito entre as partes, né? Uma manifestação de vontade, e a desistência dela também só pode ocorrer com a concordância das partes. Então, esse tipo de compromisso arbitral, você tem todo o regulamento, né, a decorrer da própria Câmara ou do entendimento das partes que vão firmar esse compromisso. E a sentença arbitral, ela gera um título executivo, né, um título executivo extrajudicial, que significa que a partir do que for decidido ali, essa sentença já cabe à execução direta. Então, eu acho que são pontos relevantes até para o locador poder direcionar o seu imóvel para o nicho de mercado que realmente lhe interessa, né? Saber se as pessoas que vão buscar o imóvel vão ter interesse nesse tipo de cláusula ou não. E, como a Alessandra falou, né? A gente tem várias empresas no mercado, ninguém é obrigado a contratar com nenhuma. Então, é importante que as pessoas busquem um advogado para orientar sobre essas condições e cláusulas nos contratos. Alessandra, eu queria fazer uma pergunta. Não, é totalmente diferente. Para saber dos colegas se eles têm conhecimento sobre essa questão da alteração contratual, do índice de IGPM, como é que a justiça tem julgado isso? Alguém sabe dizer alguma coisa sobre isso? Oi. O IGPM, só para a questão da... Só para vocês entenderem, o pessoal que está em casa, o doutor Cláudio está perguntando como é que está a questão dos índices de reajuste de aluguel, em especial os contratos que eram vinculados ao IGPM, né? Algumas questões dessas foram parar no judiciário, tá? O judiciário, de modo geral, está adotando o IPCA e foi criado um novo índice para inovar, IVAR. Eu confesso que eu ainda não estou adotando esse índice, porque eu quero aguardar alguns meses, ou pelo menos um ano, para saber se ele vai refletir a realidade. Aqui na BAME, durante muitos anos, o doutor Geraldo defendeu o IPCDI da Fundação Getúlio Vargas. Esse IPCDI é um índice que é a média de vários índices, então ele refletia mais a variação salarial. Eu adotei durante muitos anos e depois os próprios clientes fizeram que eu migrasse para o IGPM porque achavam que estava em desvantagem.
principalmente quando o mercado tinha pouca oferta de imóveis, né? E os aluguéis aumentavam mais do que o IPCBI. Mas a tendência é essa. Alexandra, eu posso colocar mais um ponto? Eu vou colocar mais um ponto. Eu separei hoje 9 pontos do contrato de locação que são polêmicos. Mas eu já sabia que esse ponto da arbitragem ia ser caloroso. O outro ponto que eu acho que é menos polêmico, mas que tem sido assunto, pelo menos lá no nosso escritório, quase que diariamente, é a cláusula que todo contrato tem. Essa cláusula é mais antiga do que a nova lei do inquilinato, que já é velha, né, 30 anos, né, que é a da sublocação. Durante esse período da pandemia, houve um aquecimento dos imóveis na região dos lagos e na região serrana, né? Muita gente que quis trabalhar em casa, que, como o Nossa falou, é a hora de eu ir para Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Cabo Frio, né? E agora, com o término, né? Estou otimista, com o término da pandemia, as pessoas estão presas a contratos, né, de 30 meses e acabam alugando nos sites de temporada, né? Não vou falar do Airbnb. E o que acontece? As pessoas que estão alugando imóveis por temporada, elas estão muito alegres porque elas conseguiram sair de casa e estão festejando muito. Isso está causando conflito nos condomínios, né? E isso acaba no escritório. Então, até que ponto essa questão da sublocação, será que alugar no final de semana é uma sublocação? Né? Então, isso tem dado muito problema nos nossos escritórios. Entendeu? E aí eu jogo para vocês. Fátima quer iniciar, Fernando Maia. Pode sim. Para imóvel residencial que não tenha a água separada. Bom, enquanto vem as perguntas, a doutora Daniela vai ler aqui as mensagens da internet. Doação de microfone, gente. Doação de microfone, gente. O doutor Jonathan, ele fala aqui, né, da dor que está todo mundo tendo, que a gente falou aqui, do corretor, que está difícil, essa briga de cachorro grande está difícil e tal. Resumindo, é isso que ele falou. E aí vem aqui a pergunta dele. Seria o fim do corretor de imóveis o início de um domínio das grandes empresas de tecnologia? Então, eu acho que aquilo que eu disse aqui responde um pouco, né? Eu acho que o fim, eu acho muito trágico dizer que não vai acabar, gente. Se Deus quiser, não vai acabar. Não vai acabar, não. Porém, se a gente não se atualizar muito, se a gente não mostrar o nosso, não o preço, né? Nosso valor. Qual é o nosso valor? É o tratamento pessoal, todo o nosso diferencial, é estar lá pronto para quando ele voltar com a dor dele, vai ser a dor do cliente, né? Olha, eu fiz aquele contrato lá, mas deu tudo errado. Não, então vem cá que a gente vai consertar. Mas que não é uma tarefa fácil, mas que é o que eu disse naquele momento. Eu tenho certeza que vai ser uma enxurrada de ações, porque isso uma hora vai degringolar. Eliezer, né? Eliezer está perguntando como faz para obter o certificado. De quê? De associado? Ele responde aqui para a gente. O certificado de ter participado hoje. De ter participado. Então, só a gente vai ver. Deve ser. Hoje é pinga-fogo, hoje não tem certificado. Só quando é palestra. Sim, aqui o doutor Fernando Maia está pedindo para quem for começar a falar, antes de fazer a pergunta, se identificar, porque as pessoas que estão online não conseguem ver quem está sentado aqui, né? Só isso. Alguém na internet tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma colocação? Oi.
eu agora lembrei de um assunto que o doutor Jonathan colocou e que é de grande preocupação, e é por isso que a gente está debatendo isso aqui. Existem 3 sites, né, principais, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, onde nós anunciamos. E esses 3 sites é do mesmo grupo econômico. Né? Mês passado, eles aumentaram 40%, né? Eu gritei, só consegui 5%. Hoje até mandei uma mensagem mais agressiva, inclusive de trazer isso à discussão pública, eles abaixaram mais um pouquinho. Mas o que acontece é o seguinte, existe o risco dos cartéis, entendeu? Existe o risco dos cartéis. Tá? E a gente grita, nem o xarope eles dão. Então, essa preocupação do Dr. Jonathan, realmente, ela é real, ela não é virtual. Tá? Vou passar para a presidente, porque hoje a gente tem comemoração aqui. Né? E tem avisos também. Doutora Alessandra. O doutor Fernando aqui também colocou que o amigo Jonildo Malta pediu desculpas por não poder participar porque está internado. Então, a gente deseja aqui as melhoras dele quanto antes. Se prestar aqui conosco também. Então, se não tem mais perguntas e ninguém quer a palavra na internet, vou partir para o encerramento, tá? Presidente, permite um minuto? Claro. Desculpa aí, eu esperei todos falarem, mas só para voltar naquele assunto do contrato de adesão. Diretamente de Cabo Frio. 3 perguntas não, hein, Bono? Não, é uma só, é a metade. Essa você identificou, né, Banana? Não preciso, né? Minha foto já está aí, meu nome. Não, eu digo, mas essa voltando... palavra aqui do salão você identificou, né, do auditório. Mas só voltando aos nossos contratos, acredito que 60% do contrato que eu ainda uso hoje, que eu vou adaptando, foi aquele que me foi fornecido pela doutora Fátima Santoro quando eu fiz um curso com ela. Sempre vou mudando. E até recentemente eu consultei a doutora Fátima Santoro, botei no grupo, falei com alguns outros colegas, né? Não muitos, que até deram algum retorno. Um contrato que eu fiz agora em Cabo Frio, por um empresário, uma boate, um contrato bom, aí uma faixa aí de uns 30 mil. Ele até nem pediu um mês de carência, que ele tinha que fazer obra, e se ele pedisse, eu até daria, já estava acordado com o proprietário, porque como um administrador pequeno, assim como eu, o contrato ele tem que ser maleável, ele tem que nos dar uma segurança e tem que dar uma segurança para o locador, porque hoje eu sou administrador dele, mas amanhã ele acorda, a filha dele se formou em direito, ela acha que vai fazer a mesma coisa que eu faço. Então, eu tenho que estar amparado dentro da legislação, amparado pelo melhor contrato, para mostrar, olha, o contrato que eu fiz é esse e está garantido. Como assim eu tenho feito? E eu até coloquei, né, no nosso grupo, a doutora Fátima até ajudou, mas esse contrato, eu dei o contrato, né, padrão, aceitando modificações, e uma coisa que ele pediu para incluir foi no caso de Cabo Frio voltar a ter a pandemia e um novo decreto ter que fechar, entendeu? Essa boate dele, que vai comportar aí pelo menos 1.000 pessoas, né, dentro desse espaço, como ficaria? Aí eu sugeri a ele, né, que o advogado aceitou, que saiu o decreto aquele mês, né, em termos assim, dentro, aquele mês ele pagaria, né, porque um decreto nunca tem um prazo para iniciar, ele é de imediato, começa a vigorar de imediato, como foi em Cabo Frio. Aquele mês ele pagaria normal e os 2 meses seguintes ele não pagaria o aluguel, mas pagaria as taxas, se ele assim quisesse manter o contrato. Do contrário, a gente rescindiria, entendeu? Foi a minha colocação para ele, o advogado elogiou, falou assim, doutor, porque ele realmente está preocupado, assim, olha, mas eu quero manter esse locatário. E realmente ele vem pagando. Como eu tive uma parceria com o doutor Pedroso em Búzios, também uma locação, a pessoa já pagou lá, o locatário já pagou lá os 4 meses em que
o cliente do doutor Pedroso está muito satisfeito, não pediu também nenhum prazo de carência e aceitou o contrato que eu entreguei. Normalmente, olha, o contrato nosso é esse, ela assinou, tá? Só pediu para não ser 3 meses de locação, e sim 2 meses de locação, que foi aceito e está cumprindo, tá? A loja parece que vai ser inaugurada esses meses agora. Quer dizer, o contrato, como pequeno, administrador pequeno, né, ele tem que ser maleável. Vamos mexendo para agradar ambas as partes. Né? Então, essa cláusula que eu coloquei foi a primeira vez que me pediram, mas realmente, Cabo Frio, nós daqui a pouco vamos voltar a usar máscaras, porque até o nosso prefeito que liberou aqui o Cabo Folia, parece que hoje ele está internado com Covid, entendeu? Então, liberou para os interesses políticos e nós estamos voltando a ter que usar máscara. Falo com vocês aqui sem máscara porque eu estou um pouquinho distante. Né? Minha presidente, meus elogios à senhora, me desculpe, mas eu achei até que era sua irmã que a senhora tinha mandado para cá agora. Então... Mais alguém Uma boa noite, obrigado, gente. Então, posso partir para o encerramento. Obrigada, Bonan. A gente está preparando uma visita a você lá em Búzios. Estamos esperando. Já falei com o presidente da ordem. Isso. Eu queria... Eu falei que eu não ia falar dos aniversariantes anteriores, porque eles já foram citados. Mas como tem aniversariantes de janeiro, fevereiro e março aqui presentes, que a gente vai cantar parabéns para eles, e abril, não vou esquecer de você, Edmeia, pode ficar tranquila. Então, eu queria citá-los, porque eles merecem, que é o doutor João Fernandes Filho, doutor Daniel Martins, Luiz Augusto Benevides, doutor Vitor Paiva, doutora Edmeia. São essas as outras estrelas. Se tiver mais alguém na... Doutora Sula, eu já falei. A doutora Sula é desse mês, agora de maio. Doutor Bonan falou do doutor Bonan aí? Não, né? A Sula, a Tânia, foi todo mundo... Bonan, falou do Bonan em março? Não, né? Não ouvi, não. Não tem direito. Ele também está aqui. É claro, eu estou presencial aqui. Eu sou ariano também, né? Olha, a culpa foi da minha assessoria. Eu sou ariano também. Puxa essa fila aí, Bonan. Puxa essa fila aí, Bonan. Puxa essa fila aí, Bonan. Vamos juntos. Então é do óculos. Ai, José Carlos Bonan. Viu? Isso! Vê se tem um Fernando José aí. É o maior nome que você achar aí. Fernando José Maia. Eu. Fernando José Marques Maia de Almeida. Vocês têm Isso. nome. Olha, quinta-feira, venham aqui prestigiar a presidente para ela se sentir motivada a fazer palestra. Nós vamos fazer a oficina de prática jurídica com o tema gerenciar banco de dados e comunicações eletrônicas. É um tema interessante, vai ajudar todo mundo a fazer essa organização aí. Não podemos esquecer das nossas campanhas. Vamos aderir às campanhas da ABAME. Vocês estão reclamando da Quinta Andar, imagine a ABAME que só vive das mensalidades. Vamos participar. Porque senão vou trazer a Quinta Andar para cá, tá? Para fazer a merchandising dela na ABAME. Eu estou abrindo espaço para vocês. Se vocês não querem fazer merchandising na ABAME, eu vou chamar a Quinta Andar. Aliás, o problema da Quinta Andar não está aqui ainda, porque a gente não sabe com quem vai falar na Quinta Andar. Mas faça sua merchandising na ABAME, divulgue seu trabalho nas redes sociais da ABAME, que nós já temos bastante seguidores, sem fazer nenhum movimento de impulsionamento. Nós já estamos cheios de seguidores, então é o famoso boca a boca, propaganda boca a boca, que está fazendo a ABAME crescer nas redes sociais. Então, se você for associado e gravar um vídeo de 1 minuto,
4 apresentações. Um mês, nós fazemos 2 encontros por semana, então são uma média de 8 encontros por semana. Você pode fazer, por mês, né? Você pode fazer 4 apresentações. Fora o que a diretoria jurídica já está promovendo, que é a semana jurídica. Nós vamos ter futuramente, ainda nesse mês, uma semana jurídica, vai ser uma semana de segunda a sexta, só de eventos jurídicos. A gente vai divulgar, né, Carolina? E quem não é associado e quiser também fazer merchandising na BAME, o investimento é de R$200. E quem for pessoa jurídica, R$300. Quem não... Aí eu vou lembrar uma colocação. Ficou mudo, Alessandra. Ficou mudo. Para falar conosco, envie o seu e-mail para contato@abaminacional.org.br. A ABAME agora tem correspondência corporativa. O nosso presidente do Conselho Deliberativo, ele tem um e-mail próprio. Se vocês quiserem falar com ele, é só colocar na frente presidente do Conselho Deliberativo, @abaminacional.org.br. Se quiser falar com a diretora jurídica e pedagógica, é só botar diretoria jurídica, @abaminacional.org.br, com o meu vice-presidente também, e comigo, presidente. E quem quiser falar com a Caroline, com os funcionários, contato, @abaminacional.org.br. Então, vamos fazer uso dos nossos e-mails corporativos. A mentoria ABAME tem novo horário, toda quinta-feira, de 18 às 20 horas. Pagamento, chega de pagar por boleto, gente, vamos pagar por Pix. O Pix é econômico, é prático, você pode programar. Se você quiser antecipar as mensalidades, você também pode antecipar as mensalidades e deixe isso programado no seu banco. Pague a ABAME por Pix. Quem quiser pagar a ABAME por Pix, eu não posso esquecer nada que esteja escrito aqui, porque senão o Emílio me dá bronca. Evite a emissão de boleto, pague a sua mensalidade ABAME com Pix, cuja chave Pix é o CNPJ da ABAME, 36.250.702, 1000, 70. Atenção, a emissão de boleto incidirá uma taxa de R$ 3,50. Quem quer ficar obsoleto vai ter que pagar por isso. Novos associados, pessoa jurídica. Nós estamos fazendo uma campanha. Novos associados, traga um novo associado pessoa jurídica, você vai ficar isento da sua mensalidade naquele mês. Então, traga novos escritórios de advocacia para fazer parte, escreva o seu próprio escritório de advocacia, porque aí você vai ter direito à utilização, ao acesso à ABAME de 3 advogados. Então, é muito interessante. Caso de dúvida, entre em contato com os contatos da ABAME na secretaria. Nossa ABAME, antigamente chamada de ABAME itinerante, que hoje é a ABAME Vai Até Você, ela está indo até a OAB de Nova Iguaçu, no dia 9/6, às 17 horas. Nós vamos estar com um evento da nossa ABAME, cuja palestra é gratuita, e o tema é Sistema Eletrônico de Serviços Públicos. Os palestrantes serão a doutora Ana Tereza Basílio, que é vice-presidente da OAB do Rio de Janeiro, que é a incentivadora e idealizadora do projeto de mentoria que a ABAME tem convênio com a OAB-RJ, e também associada da nossa ABAME. Também vai ter lá como palestrante a doutora Alessandra Ávila, presidente da ABAME, e o doutor Haroldo Lourenço, nosso querido Haroldo Lourenço, coordenador de mentoria da ABAME. Doutora Fátima Santoro não vai poder estar presente porque tem uma viagem de urgência. A sede da primeira subseção de Nova Iguaçu tem endereço na doutora Humberto Gentil Baroni, 137, lá em Nova Iguaçu. Qualquer dúvida, está nas nossas redes sociais e nossa ABAME. Quem não é associado e quer se associar, a nossa mensalidade para advogado é de R$ 60, de R$ 70, R$ 70. Está aí na tela. Quem for associado residente fora da capital do Rio de Janeiro, paga R$ 50. Quem for associado pessoa jurídica, até 3 membros, como eu falei, pode ser 3 advogados, paga R$ 210.
Quem for bacharel em Direito, R$ 50. E quem for jovem advogado. Jovem advogado, por regra da OAB-RJ, é considerado jovem advogado aquele que tem até 5 anos de inscrição na OAB. Esse paga R$ 30 bimestral. A gente quer incentivar o acesso dos jovens advogados na nossa instituição. E o estudante de Direito paga R$ 20. É isso, vamos para o evento, que vai ter os aniversariantes do mês. E é isso. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Só lembrando, eu sou fora da capital, tá? Eu sou de Cabo Frio. Um abraço, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a Boa todos. noite, boa noite. Tchau. Tchau, tchau.